E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais uma live aqui do nosso podcast Revalida. Vamos conversar hoje com a doutora Jaqueline. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como foi a prova que ela fez a prova agora em 2021, e vai contar para a gente como foi que ela fez a prova, quais as coisas que são importantes que ela gostaria de falar, e a gente vai fazer um monte de pergunta para ela, para entender esse processo. Lembrando que, ó, eu tô vendo aqui um monte de fio aqui atrás de mim, aqui, né? Mudei de cenário aqui, mas estou aqui na bagaceira. Que assim, é trash. Lembrando que nenhuma das pessoas que estão sendo entrevistadas nessas lives, elas têm o resultado final. Elas têm apenas o gabarito que foi disponibilizado, elas viram a nota delas, baseado no gabarito, e todas que eu estou entrevistando, elas tiraram boas notas e têm uma chance muito grande de aprovar no Revalida. Então é isso a nossa lógica das lives. Beleza? Então vamos entrevistar aqui a doutora Jaqueline. Vamos lá. Boa noite, doutora. Tudo bom? Olá. Boa noite, tudo bem? Primeiro começa... Olá, boa noite, pessoal. Me diz onde você se formou, qual foi o ano e como você me conheceu. Eu formei esse ano, no final de fevereiro, e eu formei na Universidade Sul-Americana, no Paraguai, que fica em Pedro Juan. E eu conheci o Rafael, na verdade, quando uma amiga me falou que os vídeos dele estavam muito bons, eu já seguia ele. Eu fui procurar o canal dele e eu vi que eu já seguia ele. Aí foi quando eu comecei a ver os vídeos dele, que foi no início de julho. Início de julho. Aí, beleza. A prova de 2021 foi a primeira prova que você fez do Revalida? Foi a primeira que eu fiz. Você se formou em fevereiro e já fez a primeira. Isso, eu fiz a prova com liminar. E nem diploma eu tinha. Você precisou de liminar? Então me conta, como foi que você se preparou para a prova de 2021? Conta aí pra gente como foi. Então, assim que eu fiz a prova de grado e aprovei, eu logo já contratei o Medicel. E em torno do início de julho, eu já tinha passado todos os temas mais frequentes que caíam nas provas. E no início de julho mesmo, eu já assisti a live do Rafael e vi que ele indicava muito fazer questões, dar através de questões. Ou seja, não era só responder prova, eu teria que responder a prova, ver onde estava meu erro, né, e procurar a resposta correta e assim estudando através de questões. Eu vi que ele indicava muito, ele falava para a gente fazer, se possível, fazer mais de uma vez as provas do Revalida de todos os anos, e foi assim que eu fiz. Eu fiz 2 vezes todas as provas de todos os anos. Muito bom, muito bom. Então, foi bom, né, que deu tempo de fazer bem as provas, revisar tudo direitinho. Aí você começou a fazer revisão baseada em questões. Estudar a questão, ver o que estava errado, onde é que você errava. Isso daí ajudou você na hora de fazer a prova do Revalida? Com certeza. Com certeza. Assim, não tem questão repetida. Não adianta por Revalida achando que vai vir questão igual. Mas tem muito semelhante. Muito semelhante. Quando você fez a prova, você olhou para as questões. O que você sentiu ali na hora? Você viu que o seu método estava correto? Como foi a experiência na hora da prova? Cortou. Pode repetir de novo, por favor? Repito. Quando você chegou lá na hora da prova, lá em 2021, que você viu a prova, foi aquilo que você esperava ou você teve alguma surpresa? Não, foi o que eu esperava. Não teve... A única coisa assim, que aconteceu de diferente foi que teve algumas questões que, inclusive, já entramos com recurso, e algumas questões que não tinha resposta, que tinha duplicidade, mas isso aí acontece em toda prova do Revalida, né? Sempre tem algumas questões a serem anuladas, mas foi dentro do padrão que eu esperava, por mais que eu estava ansiosa pela questão de ter mudado a banca e tudo, mas não foi nada fora do comum das outras provas anteriores. E a comparação, né? Porque aí muitas pessoas fizeram a prova em 2020 e alguns fizeram 2020 e 2021. A prova discursiva, você achou... Como foi a prova discursiva desse ano de 2021? Eu gostei. Na verdade, só do SOAP lá que eu realmente
Eu tinha visto sobre o SOAP, eu vi em um resumo, que eu não me lembro aonde, mas eu, sinceramente, eu não dei tanta atenção. E na hora ali eu tentei lembrar, ainda consegui lembrar algumas coisinhas, mas realmente foi o que, aonde me pegou mais, mas o restante foi tranquilo. A gente sempre tem erra alguma. a gente sempre erra algumas coisinhas pelo nervosismo mesmo, igual, tipo, você sempre falava também, para colocar as respostas em etapas, mas acaba com nervosismo a gente esquece coisa boba. Boba. Muito erro besta, né, que a pessoa comete. Isso. E depois você para e pensa assim, nossa, como é que eu esqueci disso? Eu coloquei, teve exames lá que eu coloquei sigla. E eu sempre colocava na minha cabeça, nossa, gente, não pode, mas assim, acaba que na hora você erra algumas coisas por bobeira. Mas assim, isso é comum. Todo mundo errou alguma coisinha por bobeira. Né? Lógico, é verdade. Quais são as dicas que você daria para a pessoa que vai se preparar para a prova de 2022? O que, é que você acha que é importante? Vou falar assim, como se eu fosse estudar, se eu fosse iniciar hoje, se eu tivesse que estudar de novo, como eu estudaria? Eu acho que eu não sairia, eu continuaria estudando esses temas mais frequentes, que geralmente é o que eles falam que mais cai, porque geralmente realmente não sai disso. Teve algumas questões que me pegou desprevenida, tipo ortopedia, porque geralmente não havia nas questões anteriores, e esse ano teve, mas geralmente as questões são os mesmos temas, e eu indicaria também muito estudar por questões. Eu acho que se eu fosse estudar hoje de novo, por mais que eu teria feito que eu tinha feito 2 vezes todas as questões das provas, eu acho que eu teria feito mais questões. Então, assim, se eu tivesse 6 meses para estudar agora, eu iria fazer de outras que não fosse do INEP, mas mais próximo, eu acho que o ideal é só INEP mesmo. Só INEP. Tem até umas questões até mesmo porque tem muita prova do INEP, né? Se for contar, dá quase 1000 questões. Então não tem como eles fugir daquilo ali. Se você for ver, tem algumas questões de residência que são parecidas. A maioria não é parecida, a maioria das provas não é parecida, mas tem algumas provas que são parecidas. O que eu indico assim para os meus alunos é que comece fazendo muitas vezes a prova do Revalida. Repita, 4 vezes. Você já está acertando muitas questões, está de boa, está tranquilo. Aí sim, procure questões de residência que são parecidas. Porque depois que o cara faz 4 vezes, quando você olha para a questão de residência, você já sabe se serve ou se não serve. Tem questão que não serve, que não tem nada a ver com a prova do Revalida. Se você pegar uma questão da UFMT, que tem os colchetezinhos para você botar o número 1, número 2, ali não serve, aquela questão não serve para o Revalida. Porque o padrão é totalmente diferente. Pode falar. Quando eu vi você falando para fazer 4, 5 vezes, eu tentei, mas realmente não deu tempo. foi não deu tempo, porque eu tive que revisar algumas coisas que eu vi que eu estava errando e não deu tempo. Mas eu consegui fazer 2 vezes cada uma. Você imaginar quantas vezes eu já fiz essas questões, você pensa que eu já tenho raiva dessas questões. Eu olho, não. Mas eu queria ter feito mais. Eu queria ter feito no mínimo 3 vezes, mas realmente não consegui. Quantas vezes mais você fizer, mais você vai se acostumar, porque como você falou, são muitas questões. Então. Mas aquilo que você falou, por exemplo, vou citar algumas. Eu já citei essas daí 1 milhão de vezes, mas aí eu tenho que citar porque é a mesma coisa. Por exemplo, teve 2 questões de Kawasaki, não foi? Se não me engano. 2 questões de Kawasaki. Uma pedia o diagnóstico, outra o tratamento. A mesma questão de vulvovaginite e cervicites. A mesma coisa. Uma que repetiu, teve uma que repetiu também de reanimação neonatal. Reanimação neonatal, mesma coisa. A questão do distócia de ombro, que caiu, a mesma questão. Aí você fala, não repete. Rapaz, com força. Não é a mesma palavra, não é do mesmo jeito escrito, mas é a mesma lógica, se você for pensar. O que ela perguntou? Manobra de McRoberts, a mesma coisa, de distócia. Mesma coisa. Até a alternativa, eu acho que era a letra A também. Então, é muito parecido, assim, as questões. Por exemplo, caiu de toxoplasmose de novo. 14ª semana, a mulher fez o teste de avidez e... Olha,
Uhum. Mesma coisa. Repete demais. É, Não, repete. aí eu concordo Eu com você. lembro que Não é quando a mesma questão, mas é muito parecida com ela. eu lembro que quando eu tomei essa decisão de fazer mais, de estudar por questões, quando eu vi o seu vídeo, foi justamente isso. Porque a aula que eu estava assistindo falava de hepatite C, e você estava mostrando ano por ano como elas se repetiam e como elas eram parecidas. Aí você mostrou ano por ano, eu falei, gente, realmente, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí foi aonde que eu tomei a decisão de Estudar estudar por pelas questões. questões. Uhum. Mas tem temas que caem muito pouco. Por exemplo, agora teve uma coisa, tem coisa que é surpreendente, por exemplo. Quando coqueluche é um tema tão que não cai, muito difícil de cair na prova do Revalida. Já caiu uma vez, eu tenho uma questão de coqueluche que eu lembro, mas caiu na prova prática. Ninguém imaginava que coqueluche podia cair na prova prática e caiu na prova prática. Até teve, acho que um checklist que o povo estava falando, aí um curso que estava falando de coqueluche. Mas você vê, né? Coisas que você não espera. Então, o Revalida é uma caixinha de surpresas. Tudo que já caiu ali, pode ser que caia de novo. Tudo que caiu, pode ser que caia de novo. Por isso que é importante fazer as provas, você vê os temas. Agora, lógico que tem temas que se repetem, aí esse daí não tem nem conversa. Isso. Né? Na discursiva, como foi que você se preparou para a prova discursiva? Na prova discursiva, eu vi suas lives de correção das provas anteriores e peguei alguns resumos também que tinha o gabarito do INEP mesmo, a pontuação, o que eles estavam analisando. Entendi. Foi assim. Algumas eu tentei responder sozinha, só que assim, quando eu vi que não ia dar tempo, que eu ia perder muito tempo respondendo aquele tanto de questão, é por isso que eu falo, eu acho que tem que iniciar as provas antes, você estudar antes. Porque a discursiva, eu poderia ter me preparado mais. Eu acho que eu deveria ter iniciado antes. Porque foi muita questão. E também você falava, né, que sempre repetia, pra gente ficar ligada nessas questões, que sempre repetia. E foi, violência sexual não caiu idêntico, né, mas assim, já caiu em anos anteriores também. Um negócio que eu senti a necessidade de fazer isso, de pegar e criar um curso de discursivas dentro do meu curso. Quando eu fiz, eu criei um curso. Porque na época que eu criei, né, tinha esse negócio que eles estavam querendo fazer. Eles fizeram um ano, mas já pararam de fazer. Separado a nota da discursiva e da objetiva. Então você tem que aprovar na prova objetiva e na prova discursiva. Aí foi quando todo mundo ficou preocupado. Eita, meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser? Aí a gente fez um curso. Dentro do curso, eu fiz outro curso só para discursivas. Aí deu para muita gente se basear, foi massa. Foi massa assim, porque ajudou na preparação. Foi. Agora, um negócio que eu percebi, que eu não tinha percebido em 2020, é que as provas do INEP, sejam elas objetiva, discursiva ou prática, elas sempre vão perguntar os mesmos temas. Por que eu estou dizendo isso? Sim. Rafael, mas isso não é óbvio? Não, não é óbvio. Porque quando a gente vai se preparar para a prova prática, o que é que o cara faz? O cara começa a pegar um monte de checklist de residência. Do mesmo jeito que a gente pega as questões de residência, o cara começa a pegar um monte de checklist de residência. Só que é muito mais efetivo, na minha opinião, lógico, cada uma pessoa tem a sua opinião, você criar checklists baseados na prova objetiva dos temas. Como é que ele pergunta o tema? É muito mais efetivo você fazer isso do que você pegar checklist pronto são temas que não caem. A não ser que seja um tema que cai. Porque até a forma de perguntar do Revalida ela é diferente. Tem esse negócio de ele não lhe diz tudo que você precisa, ele quer que você adivinhe. O cara chega lá, pede uma ecografia e o cara diz, está quebrado o aparelho. Só no Revalida para acontecer um negócio desse. Você não ter os mecanismos para você fazer o diagnóstico. Você é obrigado a adivinhar, né, em muitos casos. Então é sério. Mas por quê? Porque eles querem simular a realidade da UBS. Né? A prova de residência não tem essa preocupação, mas no Revalida eles querem simular a realidade da UBS. Então, nas questões objetivas, eles colocam as principais coisas que podem aparecer. Nas questões discursivas, eles fazem a mesma lógica. Faz isso daí, só que em vez de ele dar tudo para você e perguntar só a conduta, ele pergunta o diagnóstico, os exames complementares e a conduta que você faz. Mas isso aí eu só percebi depois que eu fiz a prova, né, e tudo. Por isso que eu estou dizendo também, para a prova discursiva, quando eu fiz as lives, eu peguei muita questão da UFMT, muita questão da USP,
para resolver. Só que hoje eu vejo que depende. Não é qualquer questão que serve para você se preparar para a discursiva do INEP. Porque tem que ter aquele formatozinho. Se não tiver o formatozinho do INEP, vai ser perda de tempo. Então, essas coisas você vai percebendo depois, né? Você vai fazendo várias vezes as questões, vai vendo os padrões, e você vai ver todo ano. Olha, pode pegar. Pegue todos os anos e faça o que eu vou lhe dizer. Olha. Das 5 questões, 4 delas vão seguir o mesmo padrão, que é primeira pergunta o diagnóstico, segunda pergunta os exames complementares, terceira pergunta ele vai perguntar sobre a conduta. Aí, são 6 a 8 pontos, isso daí. E uma pergunta ou duas, ele vai perguntar sobre o fatores de risco ou vai perguntar sobre complicações. Pronto. Aí é de 2 a 4 pontos, é isso daí, o que não é esperado. Tem uma questão que ele não é essa lógica, que é questão de trauma, né? Questão de trauma é o ABCDE. Então é diferente, você não vai seguir esse esboçozinho assim, não vai perguntar para você do mesmo jeito. Ele vai perguntar o ABCDE para você fazer. Então, é diferente desse aspecto. Pode ter, por exemplo, questão de saúde do idoso, que vai seguir outro padrão. Aborto, violência doméstica, a violência sexual, que são essas questões que ele sempre pergunta, e que também tem algumas coisinhas... SOAP, que foi uma surpresa, que já vou incluir também no meu curso, uma aula sobre isso. E nunca caiu, isso aí nunca foi perguntado. Né? Isso nunca foi perguntado. Eu acho que tem uma questão da prova objetiva de algum ano, se eu não estiver enganado, mas porque não dá para lembrar de todas as questões, mas eu vou procurar ver se existe essa questão. Né? Foi uma coisa nova aí. Quais são as suas expectativas para a prova prática? Nossa, nem sei te falar, eu sei te dizer só que eu estou muito ansiosa e muito preocupada. Muito preocupada, mas já comecei a me preparar, mesmo sem saber o resultado, né? Espero que não esteja me preparando à toa, mas não sei, eu tenho sempre tive muita dificuldade de apresentar trabalho e tudo, por vergonha mesmo, tá? E essa forma de ser avaliada com alguém me olhando, eu acho que pode dificultar muito essa prova para mim. Mas é como você falou. Vamos ver. É como você falou, quando você chegou na prova, você estava preparada para aquela situação, né? Você se colocou à prova, você fez as questões e tal. Eu acho que é a mesma coisa para a prova prática. Se você se coloca nessa situação de ser avaliada, com certeza você vai chegar lá mais tranquila. Agora, se você não for avaliada, aí vai ser mais difícil. Não, né? E nessa prova teórica agora que eu fiquei bem tranquila. Eu até fiquei surpreendida comigo mesma, porque geralmente eu fico muito nervosa. E não fiquei. Pronto, talvez doutora. por essa questão. Eu já tava me sentindo, lógico que a gente vai com medo, né? Mas eu já tinha uma certa confiança. Eu quero, doutora Jaqueline, agradecer pela sua presença e quero que você dê as suas considerações finais, que nós estamos encerrando a nossa conversa. Eu queria agradecer você por tudo, pelas aulas que você disponibilizou, né? O pessoal aí que vai se preparar agora para a primeira fase ou a segunda fase, que ainda não tem assistido as suas aulas, para assistir, porque foi muito bom e ajudou bastante. Tanto para dar confiança para a gente, também para ajudar na interpretação da prova discursiva. Eu achei que foi muito válido, para mim foi muito válido. E para minhas amigas também, que assistiram os seus vídeos também. Que bom, né? Fico feliz aí que tenha dado tudo certo, que você tenha tirado uma boa nota e com certeza vai ter um bom resultado. Quero te agradecer mais uma vez. Nos vemos, vocês que estão assistindo aí, espero que tenham aproveitado e nos vemos aí no próximo episódio do podcast Revalida, né? Aí, se você não assistiu os anteriores, assista e ainda virão outros mais. Tchauzinho para todos, papai do céu abençoe vocês.